Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Bom Dia com a GV. Vamos ler o texto hoje registrado em João 10:10, Xará. João 10:10. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe nessa manhã, mais uma manhã, né, Xará? Mais uma manhã de estudo, mais uma manhã de aprendizado, mais uma manhã que nós começamos o nosso dia na meditação da palavra do Senhor. É isso aí, Xará. Vamos ler o texto, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, o mesmo que escreveu a carta de Apocalipse, o mesmo que escreveu as 3 cartas de João lá no Novo Testamento, né? O mesmo, o apóstolo amado, está escrito assim, João 10:10. O ladrão veio, o ladrão vem, somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Xará, é um texto muito forte, né? Fortíssimo. E se a gente for pensar no texto, ele é fácil de decorar. Por quê? João 10, capítulo 10, versículo 10. Ou seja, é tudo 10. 10, 10. E será que é proposital? Porque eu quero fixar a palavra de hoje o seguinte, na parte B. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ou seja, 10, 10. Sempre o 10 da seleção, camisa 10, todo mundo quer a camisa 10, não é isso? É, a camisa. Ou seja, para nós entendermos esse texto, nós temos que saber 2 significados aqui que eu escrevi na minha Bíblia. Primeiro significado, eu vim para que tenham vida. Vida, o que significa vida? Vida está aqui, ó. É o tempo de quê? Da sua existência. Ou seja, é desde do seu nascimento, né? Ou se a gente for pegar desde a sua concepção até o último dia seu aqui nessa terra. Ou seja, até a sua morte. Então, vida é o tempo seu de vida, certo? E abundância, no Aurélio fala assim, abundância, grande porção ou grande quantidade. Uau. Só para a gente pegar um pouquinho, para a gente saber o que é abundância. Aí eu lembrei daquela parábola, ou daquela mulher, né, que fala do azeite. Traz vasilha, né? E Jesus fez, olha, meu marido morreu, eu estou endividada. Não era isso a parábola? Meu marido morreu, eu estou endividada. E o povo quer levar quem? O povo quer levar meus filhos como forma de pagamento. E o profeta ora e fala para ela assim, você tem azeite? O que você tem? Eu falo, um pouquinho de quê? Né? De azeite. Um pouquinho de azeite. Então faz o seguinte, fala para os seus meninos ir aí na região recolher vasilha. É. Porque azeite naquela época ele era o quê? Ele era vendido. E não trazem poucas. E trazem muitas. Só que tem um detalhe, para vocês entenderem o que é abundância, né? Grande porção ou grande quantidade. À medida que foram despejando, ia enchendo o quê? A vasilha. A vasilha. Quando a vasilha enchia, ela transbordava? Não. Então não tinha desperdício. Mas colocava-se outra vasilha e enchia outra vasilha. Sim. Ou seja, encheu todas as vasilhas que eles tinham condição, que eles tinham obtido naquela época, né? Ou pegado emprestado, ou tomado emprestado. Então, quando Jesus fala assim, ó, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ou seja, não é uma vida medíocre, não é uma vida de tristeza, não é uma vida com dificuldade, né? Não é uma vida desperdiçada, ou seja, é uma vida abundante. A palavra abundante que eu falei para vocês, que é grande porção, né, que é grande quantidade, a gente associa abundante, ou seja, pelo lado bom da vida e não o lado ruim. Ou seja, eu vim para que tenhais vida, eu vou sempre frisar, e vida em abundância, para que vocês possam frisar isso na sua cabeça. O propósito nosso é ser abundante nessa terra. Quando Jesus fez os céus, fez a terra, lá em Gênesis 1, e haja água, e houve transformação, e trabalhou ali 6 dias, depois criou o homem, colocou o homem no jardim, para quê? Para desfrutar de tudo aquilo que Deus fez nessa terra. Ou seja, nós temos que aprender a desfrutar. Só que para a gente ter uma vida de abundância, você tem que controlar algumas coisas. Por exemplo, para você ter uma vida de abundância, você tem que controlar a sua o quê? A sua alma, que é as suas emoções. Para você ter uma vida de abundância, Ceará, você tem que controlar os seus desejos.
Para você ter uma vida abundante, você tem que ser o quê? Grato a Deus. Porque é Ele que te fez. Se Deus falar assim, Rodrigo Rodrigues, eu quero você aqui agora comigo no céu. Estralou o dedo. Na hora. Você está lá. E você chamar agora, papai, estou preparado. Você está lá, entendeu? Então, quando a gente reconhece o tão frágil que nós somos, aí a gente vê o que? A grandeza de Deus. Porque se Deus te chamar hoje, você não demora, é no piscar de olhos. Você fechou aqui e abriu lá. Verdade. Entendeu? Então a gente tem que viver uma vida hoje. Esse versículo, a nossa palavra de hoje chama-se vida, o título, né, da mensagem chama vida abundante. Ou seja, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de prazer, né, Xará? Uma vida cheia de felicidade. Felicidade aonde, Rodrigo? Mas eu só vivo em tristeza. Será que você vive em tristeza porque Deus quer que você fique triste ou porque você mesmo provocou essa tristeza? Ah, Rodrigo, mas como é que eu vivo em abundância sendo que eu estou passando dificuldade na vida financeira? Beleza, vamos analisar. Será que foi você que causou essa dificuldade financeira sua? Ou foi Deus que falou, não, você vai ficar nessa terra aqui, mas você vai passar necessidade? Se nós formulemos essa palavra aqui, se a gente tem a Bíblia como a nossa fé de regra, né? Se a gente tem a Bíblia como a voz de Deus aqui na terra, ele fala, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então ele não quer que nós passemos dificuldade, não quer que a gente passe tristeza. Muitas das vezes as tristezas que nós temos nessa vida, as dificuldades que nós temos nessa vida, Xará, são causadas por nós mesmos. É verdade. Muitas vezes as nossas dívidas, o povo fala muito em coisa, na questão financeira, muitas vezes as nossas dívidas, os nossos apertos, foi por quê? Foram causados por nós mesmos. Foi nós mesmos que nos colocamos no quê? No emarado. Né? Certa vez eu vi um comentário o seguinte, o menino foi fazer o Enem, não estudou para a prova. Chega na prova, colocou a mão e falou assim, Senhor, me abençoa aqui, me ilumina. Iluminar o quê, meu filho? Você não estudou, ué. Você não estudou. Deus só faz te lembrar aquilo que você estuda. Você entendeu? Ou seja, para a gente ter abundância, você também tem que percorrer alguns caminhos. Para você ser abundante, você também tem que ser grato. Para você ter uma vida abundância, você tem que andar o quê? Nos caminhos do Senhor. Para você ter uma vida abundante, você tem que alegrar o quê? Na cruz de Cristo. Gente, que é uma coisa mais abundante em amor do que a cruz. Semana que vem nós vamos falar sobre isso aí, sobre a cruz de Cristo, né, Xará? Sim. Então você quer ver uma coisa mais abundante em amor do que a cruz, onde Jesus foi pregado nela para nos salvar, onde Jesus sofreu todo aquele aperto, toda aquela tristeza ali, todos os pecados caíram sobre ele para nos amar e nos salvar. Verdade. Que é uma coisa mais abundante, que é o amor de Cristo, Xará. É o amor de Deus nos constrange. Né? Nos constrange. Xará, duas palavras que você citou, que você verbalizou e que você deu significado. E onde encontrar? Você falou da vida e falou da abundância, né? Onde encontrar vida? A vida você só encontra em Cristo Jesus. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida você só encontra em Cristo Jesus. E uma vez que você está fora de Cristo, você perde a sua vida. Porque a origem da vida é Deus. Quer ver um negócio? Quem produz os peixes não é a água. Correto? Se você tira o peixe das águas, ele não morre. Quem produz a semente, os frutos e tudo que a gente come hoje aí, não é a terra que produz os frutos? Se você tira o fruto da terra, assim que você amputa o fruto da terra, o fruto não morre. Por quê? Porque ele saiu da terra. E onde o homem foi criado? Não foi em Deus? Quando o homem se afasta de Deus, ele também morre. Por quê? Porque a origem do homem é quem? É Deus. Então a origem da vida é Deus. Você está falando da abundância. Jesus falou assim, ó. Olha só, eu separei esse texto aqui, ó. Olha que fantástico aqui, ó. Dai e ser-vos-á dado. Olha a abundância. Boa medida, recalcada, sacudida
e transbordante. Vos darão, porque com a mesma medida em que medirdes, também vos medirão novamente. Jesus está falando assim, ó, tudo que vocês fazem, o reino de Deus não deve nada a ninguém. Tudo que você produz, Deus, por sua vez, ele vai fazer o quê? Ele vai te devolver 100 vezes mais. Tudo que você produz, porque o reino de Deus, olha só, se a gente falou que a vida pertence a Deus, a abundância também pertence a Deus. Deus falou assim, ó, minha é a prata, meu é o ouro, e eu darei a quem quiser. E o próprio Deus falou assim, ó, se você dá, ser-vos-á dado. O problema aqui é que nós somos tão mesquinhos e contentos com tão pouco. Eu ouvi uma vez, até o pastor Cláudio Duarte falou uma vez, que é fantástico. Você está procurando recurso? Anda com quem tem recurso. Porque quem tem recurso é Deus. Por que que é Deus? Porque Deus, irmãos, é quem faz. É Deus quem cria situações de pessoas para te abençoar, para você ser abençoado. Perceba o seguinte, é Deus quem abre a porta, é ou não é? Justamente. É Ele quem abre a porta. Ele falou assim, ó, eu abro a porta que ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Por quê? A chave está na mão dele. Correto? A chave está na mão dele. Então o recurso, ele vem de Deus. O problema é que a gente fica esperando, na expectativa demais do recurso vir, né, de uma pessoa ou de outra, e a gente mira naquela pessoa, mira na outra e tal. Irmão, quando Deus quer te abençoar, Ele usa situações improváveis para te abençoar. O problema é que a gente vai na fonte errada, né, Xará? Porque a fonte também é de Deus. Então, tipo assim, ele vai usar, Xará, muitas vezes, quantas vezes, Xará, no decorrer da sua vida, quantas vezes você estava esperando, ó, eu acho que se fulano de tal, se a empresa tal, se fulano de tal, se não sei quem tal, fizer isso aqui para nós, abrir essa porta, nós vamos entrar e vamos fazer, e vai acontecer e tal. E muitas vezes, a porta que você estava esperando abrir por esse caminho, não abre. Ela veio por esse, do improvável. Porque Deus trabalha com a impossibilidade. Quanto mais difícil é para você, melhor é para Deus. Justamente. Xará, e você me fez lembrar, assim, se a gente for descorrer a Bíblia, nós falamos aqui, eu até fiz essa pergunta no Xará nos bastidores, nós falamos aqui de Ana, que era mulher de Eucana, que tinha também a Penina. Sim. Penina tinha vários filhos, Ana não tinha. Sim. Né? Ou seja, vida em abundância. Ela tinha riqueza? Tinha. Ela tinha um marido. E o marido dava para ela o quê? A porção Tudo. Dobrada. Tudo. Né? E levava ela para o templo também de adoração. Mas enquanto ela não tomou uma postura, não clamou a Deus, Rodrigo, vê as adversidades, que até o Elias, né, que era o profeta, até o profeta que estava lá no templo falou assim, poxa mulher, você está embriagada, você está procurando diferente e tal. Ela falou não, aí ela explanou o problema dela, enquanto ela não colocou os problemas delas ao pé de Jesus, enquanto ela não deu uma reviravolta na vida, ela não teve abundância. Quando ela entregou, quando ela clamou, ou seja, partiu dela, o profeta falou, vai que você vai engravidar. E ela foi, concebeu e deu à luz. Só que ela tinha feito um voto. Se eu conceber, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer o menino para o templo do Senhor. Ela cumpriu o voto que ela fez? Cumpriu. Cumpriu. E foi quem? Profeta Samuel. Ou seja, ela devolveu aquilo que Deus tinha dado para ela. E aí eu fiz uma pergunta para o Xará nos bastidores, porque eu ainda não cheguei nesse texto. Eu estou estudando a Bíblia, mas ainda não cheguei após esse texto. Eu perguntei, Xará, ela teve mais filhos e filhas? Ela falou, teve. Ou seja, porque Deus abriu a madre. Deus abriu a madre dela. Ou seja, então se você concorda comigo que quando Deus te abençoa, Ele te abençoa o quê? Abundantemente. Ou seja, eu vim para que tenhais vida e vida o quê? Em abundância. Então ela teve vários filhos e filhas. Não foi só um. Justo. Então ela teve abundância de vida, Xará. Deus trabalha com o princípio da lealdade, da generosidade. Uma vez olha só, quando ela pede Samuel, ela não pede Samuel para ela. Enquanto ela estava pedindo para ela, eu quero, olha, é o sentimento que você pede as coisas. Eu quero, Deus, Samuel, para mim, por causa da minha rival Penina. Eu quero mostrar para Penina que eu consigo gerar uma criança. Até então,
a proposta, o propósito é legal, mas a proposta era errada. A proposta aqui era o quê? Um sentimento de vingança. Esfregar na cara dela. De rivalidade, correto? Então, até então, Deus nada. Quando ela muda o foco, quando ela muda a proposta, Deus, se o Senhor me der um filho, eu te devolverei. Porque Deus não vai te dar nada que não sirva para o reino dele. Uau! Se Deus, eu quero um carro, Deus, eu vou te dar um exemplo aqui, Deus, eu quero um carro, ok, mas esse carro é para quê? Para que vai servir? Para mim fazer besteira na rua, para mim fazer algo errado, para mim desfilar. Para mim desfilar, esfregar na cara do meu vizinho, esquece. Agora assim, Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou ajudar pessoas. Eu vou dar carona para pessoas. Eu vou abençoar pessoas. Com esse carro, Senhor, eu servirei o teu reino. Irmão, a proposta que muda, que Deus só dá quando você devolve para Ele. Deus só vai te abençoar quando aquilo que você possuir servir para o reino de Deus. For fonte de bênção. Se for de bênção. Porque quando ela vai até Eli, o sacerdote, ela vai oferecer a Samuel, ela vai falar, Eli, eu vou devolver, eu vou fazer um voto com Deus, um pacto com Deus, que eu vou devolver Samuel para ele. Quando o menino alcançou a idade que poderia ficar no templo, o que ela fez? Levou para o sacerdote Samuel e falou, para o sacerdote Eli, e falou assim, aqui está o meu filho. Aqui está aquele a quem eu prometi ao Senhor, e estou pagando o meu voto, estou cumprindo o meu voto com o Senhor. E ela devolve Samuel, e Samuel é criado lá junto com o sacerdote Eli. E lá ele ouve a voz de Deus, e ele vai exercer das 3 funções, das 3 vocações, dos 3 ministérios, ele exerce 2. Ele só não foi rei, mas ele foi sacerdote e profeta. Na época era sacerdote, profeta e rei. Jesus foi sacerdote, profeta e rei. O único. Samuel vai lá e exerce o sacerdócio e exerce a profecia, correto? Então, o que ela faz? Ela transfere e por causa que ela cumpriu o voto com Deus, Deus agraciou com mais filhos, porque é a porta que Deus abriu, é a madre que Deus abriu. Você sabe o que está faltando na gente, Ará? É a gente ter esse coração generoso. É essa visão de entregar a Deus aquilo que Ele nos deu. Rodrigo, é tão pouco. É pouco como o azeite da viúva. Quando o profeta Eliseu chega perto dela e fala assim, vai lá e pega vasilhas. Agora, presta atenção, você foi fantástico. Vou falar igual Jesus falou com Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Quando o profeta Eliseu vai falar com a mulher, olha só o adendo que ele dá. Pega vasilhas. Aí ele vendo a mente da mulher, que poderia ser pequena. Você até pegou umas 2, 3 vasilhinhas só? Vai pegar 2 vasilhinhas. Ele vira para ela e fala assim, mas não pega vasilhas emprestadas. Porque o que você tem não é suficiente. Uau! E não pegue poucas. Ele está dando a chave para ela. Porque Deus é Deus de abundância. Uau! Não pegue poucas, pegue muitas. E ela foi pegando vasilhas e vasilhas e vasilhas e vasilhas. Rodrigo, só servia para fazer bolo na época? Não. O azeite é tão precioso que ele era vendido, xará. Era vendido. Então, e vendido caro. Olha só o que o profeta vai falar para ela. Mulher, pegue as vasilhas, não pegue poucas, mas pegue muitas. Ela vai lá e pega o tanto que ela conseguiu pegar. E ela colocou lá. Correto? Correto. E ela foi enchendo uma, você falou bem, não transborda, ela enche a outra, e enche a outra, enche a outra, até acabar as vasilhas. Quando acaba a vasilha, o azeite para. Isso aqui me dá uma chave. Porque Deus só vai te abençoar na medida da sua fé. E da sua capacidade. Enquanto aquela mulher teve vasilha, o azeite não parou. Porque a porta estava aberta. Enquanto você tiver a disposição de encher vasilhas, de conhecimento, de busca, vasilhas de generosidade,
vasilhas de humildade, de gentileza, de amor ao próximo, de contribuição, as suas vasilhas de abençoar o reino do Senhor, o reino de Deus, o azeite não vai parar. O azeite só para, Xará, quando as vasilhas acabam. Você tem que pegar isso aqui. Quando a generosidade acaba, o azeite cessa. Para. Quando o coração bondoso acaba, o azeite para. Quando a sua empatia com o próximo acaba, o azeite para. Então Deus está falando para você, não pegue poucas, pegue muitas vasilhas. Cara, você fez eu lembrar também. E aí a gente olhando esse texto e vê a questão aí que a gente vê a palavra abundância, né? Muitas vezes a gente associa abundância como desperdício. E abundância não é desperdício. Eu falei aqui que abundância é o quê? É grande porção ou grande quantidade. Ora nenhuma abundância. Tem gente que fala assim, eu quero ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro em abundância que eu quero rasgar. Já viu essa palavra? Essa frase? Só que não é assim. Porque a abundância, ela não é, ou seja, a abundância ela não é desperdício. A abundância é na medida certa que você precisa. Você falou muito bem. A abundância é na sua capacidade. Ou seja, se você tem capacidade de receber determinada porção de Deus, Ele vai dar aquela determinada porção sua. E aí a gente lembra dos talentos, né, Jará? Justamente. Jesus distribuiu ali para pessoas, 3 pessoas, vários talentos. Né? Um dobrou, o outro, um quadriplicou, o outro dobrou, o outro enterrou. Ou seja, vai da capacidade de cada um. Todos nós temos talento. Agora, o que você vai fazer com o seu talento? Você vai ter abundância no seu talento? Você vai buscar conhecimento? Senhor, eu quero um emprego melhor. Eu quero que o Senhor abençoe na minha vida profissional. Mas tudo bem. Quando você ora, é oração, orar e agir. Você está buscando? Você está buscando conhecimento? Você falou bem. Você está enchendo sua vasilha de conhecimento? Você está enchendo sua vasilha de network, por exemplo? Você está fazendo a sua parte? Porque quando nós fazemos a nossa parte e está dentro do propósito de Deus, Xará, a vitória, a abundância é certa. E eu vou falar mais uma vez, eu vim para que tenhais vida, e vida em quê? Em abundância. Deus não quer nada pela metade, não quer uma vidinha pequena, não quer uma vida medíocre, Ele quer uma vida sua, o quê? Abundante. E aí, Xará, você me faz lembrar também de um texto, de uma parábola que eu gosto demais, que é aquela, na Bíblia fala bom samaritano, né? A gente fala bom samaritano, mas só que na Bíblia fala a palavra do samaritano, em algumas partes, e até você deu aquela chave quando nós falamos dessa palavra, porque era samaritano, ele não era bom, ele era samaritano. Sim. E aí a gente vê o seguinte, que um determinado homem, eu até separei aqui, essa palavra também está em Lucas 10, né? Que ele fala o seguinte, e quem é o meu próximo? Fala assim, respondeu-lhe Jesus, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre os ladrões, os quais os despojaram, feriram, né? Partiram e deixando-o quase morto. Ou seja, o que o ladrão vem no texto A que nós lemos em João 10:10 fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Foi o que aconteceu com esse homem quando ele saiu de Jericó. O povo roubou, o povo bateu nele, o povo despojou ele e deixou ele o quê? Quase morto. Mas aí vem um sacerdote. O que o sacerdote faz? Passa para o outro lado, avistar o homem. Aí vem um levita. O que o levita faz? Passa do outro lado também quando avista o homem. Aí vem o samaritano. O que o samaritano faz, Xará? Cura as feridas. Cura. Só que o samaritano tinha vida em abundância? Ele tinha. Porque naquele momento ali ele teve o quê? Abundância de amor e compaixão. Ele se sensibilizou. O que o samaritano fez? Quando ele viu o cara lá, ele deu os primeiros socorros. Então ele já era um homem preparado. Então ele já tinha abundância. O que ele fez? Ele derramou azeite. Ele derramou vinho, ele atou as feridas, ele pegou o cara, colocou no seu cavalo, ou no seu jumento, ou na sua condição, e levou o quê? Para a hospedaria. Ou seja, pagou, né, então tudo ele tinha abundância. Abundância de quê? Abundância de curativo, abundância de amor, e abundância até de bens materiais. Porque quando ele leva para a hospedaria, no outro dia cedo ele levanta e fala para o dono da hospedaria, cura esse homem aí. O tempo que precisar, vou te dar aqui 2 denários. Mas se porventura ele ficar mais tempo aqui e o dinheiro não der para pagar, quando eu voltar, eu te restituo. Mas você pode curar ele. Ou seja, ele tinha o quê? Abundância. Justamente. E aqui a gente tem 4 personagens, que é o caído, o samaritano, o sacerdote e o levita.
Né? Aparece o quinto depois, que é o dono da hospedaria. Mas vamos falar dos 4. Às vezes, quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, não, eu sou o bom samaritano. Mas será mesmo que você é o bom samaritano? Ou você é o sacerdote, Ou levita. ou você é o levita, ou você é aquele que está caído. A gente quer ser um sacerdote, aquele bonzinho, que vai lá, que cuida e tal. Só que muitas vezes a gente quer ser um samaritano, né? Que vai lá, cuida, prepara e tal. A gente, na nossa imaginação, a gente quer ser um samaritano. Mas muitas vezes, na verdade, nós somos o levita, que atravessa para o outro lado. Ou muitas vezes, Xará, nós somos aquele cara que cai. Justo. Ou seja, nós somos aquele cara, aquele cidadão que saiu de Jerusalém e caiu na mão dos bandidos. Muitas pessoas hoje estão prostradas. Muitas pessoas hoje estão feridas emocionalmente. Muitas pessoas hoje, já viu aquela expressão, eu estou um morto-vivo? Ou seja, muitas pessoas hoje estão o quê? Estão vivendo uma vida, deixa a vida me levar. Muitas pessoas hoje estão o quê? Mortas, vivas. Ou seja, está com feridas. Por que está com feridas, Rodrigo? Porque deixou o quê? Cair na mão do ladrão. E o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, não está vivendo uma vida abundante, está vivendo uma vida de quê? Do outro lado, de escassez. Escassez de conhecimento. Escassez de sabedoria. Escassez de quê? De propósito. Escassez de amor. Né? Verdade. Então, ou seja, Deus, ele sempre tem, Jesus quando veio, eu volto a frisar, ele veio para quê? Para nós termos uma vida abundante, não uma vida escassa. Xará, eu gosto muito de usar o significado das palavras no hebraico e no grego, porque é a origem de toda a Bíblia, de origem de toda a língua, né? No hebraico, a palavra abundância é aftonia, que significa, e no grego perisson, que significa, olha que significado fantástico, viver muito além da medida. Isso é abundância. No grego é quantidade abundante, mais do que era esperado, mais do que era de se esperar. Isso é abundância, tanto no grego quanto no hebraico. Sabe o que é isso? Deus não tem, a medida de Deus não é a mesma do homem. A medida de Deus não é a mesma do homem. Eu li para vocês que a medida de Deus é boa, recalcada, sacudida e transbordante. Para você entender isso aqui, é só lembrar daquela carrocinha de pipoca. Já parou naquelas carrocinhas de pipoca? Quando vai estourando? Você pede pipoqueiro para colocar, né, no saco. Ele vai colocar uma medida boa, segunda medida recalcada, a terceira medida sacudida. O que é a sacudida? É aquela que ele coloca e ele dá aquela batida para ela assentar no saquinho. Aí vem a transbordante, aquela que ele joga, a que fica, que cai e ele te entrega. Essa é a medida de Deus. É boa, recalcada, sacudida e transbordante. É sempre 4, 10, 100 vezes mais. Essa é a medida de Deus. Porque Deus, o problema é que a gente acha que Deus é a nossa mente, né, irmão? Não é nem Deus, é a nossa mente. A gente, assim, pede tão pouco para Deus. Nós somos limitados, né, Xará? E Deus, eu imagino Deus, cara, olhando e falando assim, cara, o que você quer é tão pouco, mediante aquilo que eu posso te dar, mediante aquilo que eu posso fazer. O que eu quero em troca é só fidelidade, lealdade, generosidade, se voltar para mim, me amar. É só isso. E, tipo assim, observe bem, o mundo foi criado por Ele, tudo foi criado por Ele. E Ele falou, minha prata, meu é ouro, e eu dou a quem eu quero. Isso aqui é tão fantástico, que quando você pratica a generosidade, o amor ao próximo, quando você ama a obra, o reino de Deus, quando você se envolve com Ele, irmão, Deus tem muito mais para te oferecer. Ele falou assim, eu sei o plano que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, pensamento de abundância, pensamento de prosperidade e não de escassez. Então, aquilo que você pede para Deus, olha só, Salmos 2,8 diz assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e a terra por sua possessão. Então, é só você praticar o ato de amar. Aí, meu amigo, já era.
Aí já era, Xará. Palavra poderosa, Xará. E tem um texto aqui, Xará, que eu Manda. vou ver se eu acho ele aqui. Eu estava até pesquisando aqui no celular, que tem um texto aqui que eu vou fechar com esse texto, que ele fala, nos ensina como que a gente deve, para ter essa vida de abundância, o que temos que fazer? Fala assim, ó, Mateus, capítulo 6, 33, idade de Cristo. Fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uau. Ou seja, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que tenhais o quê? Para que tenhais vida e a tenham em abundância. Então que Deus possa nos dar esse entendimento de abundância, esse entendimento de vida, que possamos aprender a buscar em primeiro lugar Ele, a colocar Ele sempre em primeiro lugar o que das nossas vidas, a colocar Ele em primeiro lugar aonde? No primeira hora do nosso dia, do nosso levantar. É o que nós estamos fazendo aqui. E colocar Ele em primeiro lugar quando, Rodrigo? Primeiro lugar do que o seu casamento. Primeiro lugar do que seus filhos. Porque primeiro lugar é Deus. Buscar primeiro Ele e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o seu casamento vai ser abençoado, os seus filhos serão abençoados, a sua empresa, o seu trabalho será abençoado, a sua mão será abençoada. E você vai viver o quê? Uma vida de abundância. É verdade. Então nós temos que aprender a buscar a Deus sobre todas as coisas. O problema é que nós somos o quê? Seres humanos. E às vezes nós queremos buscar primeiro a solução. Ou seja, primeiro a gente quer receber o quê, Xará? A bênção. Mas não pagar o preço pela bênção. Justamente. Primeiro você quer o fruto, mas você não quer semente. plantar a semente. Você não quer regar a semente. Você não quer cuidar da árvore, adubar, regar, colocar um gravetinho para ela ir conduzindo ela. Você não quer cuidar dela primeiro, para depois você colher o fruto. E muitas vezes você nem vai chegar a comer o fruto. Você planta para outras pessoas, Para outras pessoas comerem. Boa. Então, uma vez eu vi alguma pessoa falando, eu não me recordo nem, falou assim: olha a natureza, que você vai compreender o mundo. Então, se a gente olhar o plantar de uma árvore frutífera, você já compreende a abundância que é. Você planta uma semente, e aquela semente gera um pé, gera uma árvore. E aquela árvore gera o quê? Vários frutos, frutos em abundância. E dentro de cada fruto tem mais semente. Tem mais semente. Isso é abundância. E não desperdiça, Xará. Porque quando aquele fruto chega em uma determinada época, o povo fala, o fruto apodreceu, ele cai. Beleza, ele cai, ele vira adubo no solo. Ele se fertiliza de novo. Ou seja, nada que Deus te dá, Ele te dá em excesso. Ele te dá a medida certa para você viver em abundância. Uau! Vamos orar, Xará? Vamos orar? Me permite começar a oração hoje? Manda ver. Então vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esta manhã, obrigado por essa palavra que o Senhor nos revelou, Senhor, mediante a Tua vontade. Pai, que o Senhor possa alcançar e atingir pessoas, meu Deus, conforme o Senhor ministrou nesta manhã. Que possamos ter uma terça-feira de abundância, que possamos ter uma vida em abundância. Espírito Santo, que o Senhor possa nos dar o direcionamento correto, as atitudes corretas, para que possamos, meu Pai, prezar, para que possamos, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Amém, Deus, no nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor a orientação, a direção certa, para que possamos produzir frutos, meu Pai, que eles possam produzir, ó Deus amado, que possamos, Senhor, produzir sementes, e que essas sementes possam produzir frutos na nossa vida. Espírito Santo, nos dê a oportunidade de crescermos como pessoas, crescermos como pais, como esposo, como filhos do Senhor, que possamos, meu Pai, que o Senhor possa nos dar a oportunidade de servir o Teu reino, porque esta é a Tua vontade. Espírito Santo, esteja conosco no decorrer desse dia, nos abençoando a cada dia mais. É assim que oramos, porque é assim que cremos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Amém. Eu vou deixar para vocês a mensagem de Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipenses, e fala o seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes, através de Cristo Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Um abraço afetuoso, até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.